Só quero partilhar a palavra com você. Você trouxe Bíblia, seja no celular, na sua Bíblia física, como você entender melhor. Já pode ir abrindo no livro de Atos, capítulo 2 também. Enquanto isso, eu quero dando uma introdução sobre o assunto. Quem esteve aqui durante a conferência, como eu já adiantei o assunto, foi algo muito forte, foi assim um derramar de Deus, algo que nós vínhamos orando há muito tempo. E foi maravilhoso, né? Eu assim estou renovado, motivado, estou muito feliz com o que Deus tem feito, com o cuidado de Deus, palavra, assim, é extraordinário. Eu estou assim, o pessoal perguntava assim, como é que você está? Eu falei, cara, eu estou estragado, não presto mais para nada. Né? Foi muito bom, foi muito forte, parece que tudo o resto perdeu o sentido. Só que ao mesmo tempo que essa alegria, todo esse renovo, tudo isso enchendo o meu coração, meu espírito, eu me alegrando com tudo, vendo muito agir, muito mover de Deus. No domingo especificamente, se eu não me engano na segunda-feira, a coisa assim foi tomando uma proporção no sentido espiritual, que eu lembro que eu estava lá onde está o Gabriel agora, de pé mais ou menos, durante o tempo de adoração, louvor, o pastor Florino estava do meu lado, e aquele homem adorava assim, aquela adoração dele chegava a pegar em mim, era uma coisa muito louca. Eu quase que parei e fiquei olhando ele adorar, porque era se derramando ali, né? E a igreja toda naquele mover maravilhoso. E me veio uma preocupação, por incrível que pareça. E eu comecei a orar e eu dizia, Deus, o que faz depois de tudo isso? E eu perguntava, Deus, o que nós vamos fazer com tudo isso depois? Porque a gente volta para a nossa rotina, a gente volta para os nossos afazeres, a gente volta para a rotina de encontro pequeno, volta para a rotina de culto. E aí, meu irmão, acho que é perigoso, é complicado a gente achar que aquele derramar, toda aquela maravilha que nós vivemos é apenas para a conferência e não é para a minha vida. E talvez voltar a uma vida religiosa, e começar um esfriamento, e sei lá, passou um monte de coisa na minha cabeça. Vou ser bem sincero contigo, comecei a ficar temeroso diante de Deus. E eu comecei a orar, eu falei, Deus, o que eu faço depois? A igreja segue, tudo segue, eu falei, e agora? Eu seguindo aquela oração, alguns dias, e Deus, na sua grande sabedoria, foi muito bom mais uma vez, e disse, Fernando, é fácil, é só você ler Atos dos Apóstolos. Como assim? Ele falou, vai lá, estuda o que acontece depois de Pentecostes. O povo viveu a mesma coisa lá atrás, está tudo lá, é só você ler. Eu falei, tá fácil. Tá fácil, está escrito, né? Que maravilha. E aí, conversando também com o Léo, nosso pastor, a gente fala bastante aí, quase que todo dia, conversando alguns assuntos, ali na conversa foi sabe aquele estalo final, assim? Entendi. Beleza. Aí é como se Deus já tivesse colocado toda a mensagem, mas óbvio, eu fui estudar, fui obedecer a Deus, fui ler. Então agora eu quero ler esse versículo 43 do capítulo 2 de Atos, que diz assim, e isso é após o Pentecostes, tá? Só para você entender o momento em que isso acontece, já no final do capítulo. A palavra fala assim, e na alma de cada pessoa havia o quê? Pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Como eu estava falando agora anteriormente a palavra, um grande erro da igreja ao longo da história foi tentar separar essas coisas. Parece que em um determinado momento as coisas vinham andando juntas ali e como se parasse duas pessoas e dissessem, a partir de agora eu vou andar pela linha do caráter e da palavra e a essa linha eu vou andar pela linha do poder do Senhor. E nós vamos se separar. Porque como se essas coisas não pudessem andar juntas. Só que quando você vai para a palavra, você vê que em momento algum isso é separado. E o contrário, quando você vai para a palavra, é isso que eu quero trazer hoje, pela graça de Deus, você vê que conforme o derramar do Espírito Santo vai acontecendo, conforme os feitos extraordinários, as maravilhas vão acontecendo no meio do povo, o que vai aumentando no povo é o temor a Deus. Então não é coisas que são antagônicas, na verdade elas são sinérgicas. Espiritualmente a coisa deveria ser assim. Conforme mais derramar de Deus está acontecendo no meio do povo, mais temor do povo diante de Deus deve acontecer. E essa é a mensagem que eu quero trazer. Temor ao Senhor. O que nós fizemos depois do derramar do Espírito Santo?
o nosso nível de temor a Deus tem que subir. Porque eu não sei você, como é que estava a sua vida com Deus, como é que estava o seu entendimento. Eu não sei como é que estava, você sabe, como é que você estava antes e depois do que você viu aqui e vivenciou e provou, né? E assim, eu não sei você, mas eu vi tanta coisa que não tem a hipótese de você em algum momento chegar e dizer, não, foi só coincidência. Não tem como. Tudo que eu vi, tudo que eu presenciei, não tem como. É como acreditar na teoria da explosão do Big Bang e achar que aquilo tudo formou essa coisa maravilhosa. Não dá para entender. Você tem que ter muita fé para acreditar numa coisa louca dessa. Então não foi coincidência. Então aquilo vem trazer de volta um renovo na sua vida, dizer, puxa, talvez Deus nunca deixou de agir. Talvez Deus nunca deixou de ser Deus. Óbvio que não. Talvez era eu que estava, de alguma forma, frio diante de Deus, afastado, e eu pude de novo ver tudo isso e fiquei renovado diante de Deus. E entre tantas as coisas que o derramar do Espírito Santo deve gerar na igreja, uma delas que eu destaco, e eu vejo isso muito claramente no livro de Atos dos Apóstolos e em outros tantos livros, é o temor a Deus. E aí eu quero entrar um pouquinho nessa... Eu digo entrar porque eu não vou concluir, ok? Eu vou entrar na definição do temor. Eu quero ir lendo os textos, falando sobre o assunto e construindo com você esse entendimento do que é temer a Deus. Eu não sei você, mas já ouvi algumas coisas nesse sentido e já vi assim uma certa linha de pensamento que eu não concordo, sinceramente, porque eu vou na palavra e eu não consigo entender isso, de pessoas que dizem assim, olha... Temer a Deus não é ter medo dele. Você não precisa ter medo de Deus. É como se fosse tirado essa situação. É como se o temor fosse assim, apenas um mero respeito, apenas uma mera consideração. Mas se por acaso eu decidir viver de uma forma desregrada diante de Deus, ou se por acaso eu decidir, ora viver de forma religiosa, mas ora viver a minha vida do meu jeito, pela carnalidade, isso pode até ser que incomode a Deus, mas ele vai ficar lá, porque Deus é o Deus da graça, né? Não é assim mais ou menos que a gente tem ouvido a mensagem? Deus me ama, né? Amém. Deus me ama. Até esses dias teve uma cantora famosa aí no carnaval, vocês viram aquela treta do Apocalipse, né? Acho que isso aqui todo mundo viu. Aí o que a outra responde? Não, Deus é amor, Deus ama. Deus ama, então ele não vai voltar, ele não vai aplicar juízo, né? Não, isso não é a verdade da palavra de Deus. Então, assim, para a gente começar um entendimento sobre temor a Deus, eu separo em duas categorias. A primeira categoria, uma grande reverência, tá? Guarda essa palavra, uma grande reverência. A segunda palavra, medo. Sim, eu coloco essa segunda palavra como o entendimento do temor. Parte do entendimento do temor. Porque se você for olhar lá no dicionário de Strong e procurar essa palavra sobre temor, você vai ver lá que ela é muito clara nesse sentido, que ela também tem um entendimento não só de medo, quis aqui até começar pegando um pouquinho leve com você para não te assustar, mas ela chega a definir como um medo aterrorizante. Eu não sei se você já teve uma situação de ficar aterrorizado, paralisado diante de um medo, mas o temor a Deus, em determinado momento, em determinada situação, que nós vamos ver mais para frente, ela pode sim ser comparada a um medo aterrorizante, mas ela também pode ser comparada a uma grande reverência, um grande respeito, ok? Aí, para a gente começar a entender o porquê que essas coisas parecem tão distantes uma da outra, ora eu tenho um medo aterrorizante, ora eu tenho uma grande reverência. Parece estranho, né? Imagina agora você na sua cabeça, o Dudu já foi lá naquele parque lá do Beto Carreiro, como é que era aquele brinquedo do terror lá que tu entrou? Mas que tem um monte de gente assustadora, liga uma motosserra, aquela doideira, né? Eu nem entro num lugar daquele, acho que eu desmaio antes, tenho um medo terrível daqueles negócios. Casa do Terror, Dudu foi lá. Aí você imagina topando com uns caras de fantasma lá dentro, no escuro, aquele barulho. O que você vai sentir? Medo, você vai paralisar diante daquele negócio. Você não vai conseguir ter reverência, né? Ou vai? Não vai, reverência não, você vai ter medo mesmo. Então abre comigo Romanos,
um pouquinho para frente de Atos. Romanos capítulo 13. Eu vou começar ali do versículo 1 até o versículo 3. Isso aqui é importante. Esse capítulo de Romanos, ele está falando sobre respeito a autoridades, ok? Eu gosto de trazer esse entendimento. Olha aqui. Por trás de toda aplicação prática da palavra há um princípio a ser cumprido. Então, a nossa obediência à palavra não é apenas a aplicação prática, mas também e principalmente ao princípio por trás da aplicação, ok? Então aqui ele está falando sobre o respeito às autoridades, certo? Ok? Agora eu te pergunto, é só as autoridades humanas? A orientação prática é as autoridades humanas, certo? Agora o princípio por trás estabelecido, eu trago isso também para as autoridades espirituais. Ok? Porque a gente sabe que pela palavra tudo foi criado pelo sobrenatural. Então as coisas já existiam no plano espiritual e Deus criou o natural, ok? Então essas coisas elas andam juntas. Vamos lá. Versículo 1 fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Porque os governantes, e aqui esse é o que eu quero destacar para você, porque os governantes não podem ser motivo de temor, mas para os que praticam vamos lá, vamos de novo. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem e ele te honrará. Então, em cima desse princípio aqui estabelecido, eu começo a fazer a distinção. Se eu tenho uma grande reverência a Deus, na forma de temê-lo, ou se sim, eu posso viver um grande medo aterrorizante. Aí você vai começar a entender se a minha vida e a sua vida é uma vida que honra a Deus, é uma vida de obediência à palavra, sujeição à vontade de Deus, a sua vida é uma vida de reverência a Ele. Por que você obedece a Ele? Pela reverência, pelo temor que você tem, ok? Agora, se você não o obedece, se você vive uma vida absoluta, e eu estou falando para pessoas de entendimento principalmente, aí sim, meu irmão, eu, nesse lugar, eu ficaria muito temeroso, com medo. Porque, meu irmão, Deus, Ele é amor, Deus é bom, Deus, Ele não é a graça. Se alguém um dia falou para você que Deus é graça, não. A graça é um atributo de Deus. Ok? Porque a Bíblia, se você conhecer um pouquinho de Bíblia, você sabe que nós estamos vivendo um tempo da dispensação da graça. Mas esse tempo vai acabar. Deus, Ele não vai ser sempre gracioso conosco. Vai chegar um momento que essa graça vai cessar. E o que vem após a graça? A aplicação da justiça. E esse entendimento da aplicação da justiça, ele é extremamente importante. Sabe por quê? Porque a gente começa a entender uma coisa muito importante diante disso. Porque como nós estamos vivendo na graça, debaixo de um tempo de favor de Deus, que ninguém viveu, a gente acaba bagunçando um pouco o entendimento. Quer ver? Vamos lá. Vou perguntar para vocês. Se eu hoje cometo um pecado, me arrependo verdadeiramente, peço perdão a Deus, peço perdão à pessoa em que eu defraudei, e eu vivo um processo de restauração diante disso, eu te pergunto, eu sou perdoado, sim ou não? Vamos lá, fala mais assim ou não? Maravilha, eu também creio que sim. Com certeza há perdão, obviamente que sim. Agora eu te pergunto, vou trazer uma aplicação bem prática aqui. Esse erro que eu cometi foi um assassinato, certo? Posso ser perdoado no assassinato, sim ou não? Sim. Vou para a cadeia depois, sim ou não? Sim, também. Vou também.
E essa é... O povo falou, não. Não preocupa não. Essa aqui é as pegadinhas que a gente faz, é legal, isso, só para chamar a atenção. Mas é isso, entende? Que no campo do perdão eu posso ser perdoado, havendo arrependimento, sim. Agora, entenda que Deus não tira e nunca vai tirar a consequência do pecado. A consequência permanece. Meu irmão, você pode chorar, você pode se arrepender, você pode fazer o que você quiser, a consequência ela será aplicada. Por quê? Porque tem uma lei estabelecida por Deus. E olha aqui, se tem uma coisa que Deus não faz, é quebrar a sua lei. O que Jesus vem fazer? A Bíblia fala que Ele vem cumprir toda a lei, porque Ele cumpre toda. A lei, Ele é digno de morrer em nosso lugar, porque nele não se achava erro. O próprio Deus se fez carne e pagou o preço de toda a lei para morrer em nosso lugar, para pagar o nosso crime, o nosso pecado. Então Ele não passa a mão para a quebra da lei, Ele é justo. Ele é o justo juiz. Ora, por vezes, Deus vai dando graça, misericórdia, conduzindo ao arrependimento, né? Assim, dizer, cara, pelo amor de Deus, estou te dando a 39ª chance da sua vida, pelo amor de Deus, para com esse negócio. Agora, a consequência, ela segue. Há uma diferença entre consequência do pecado e juízo da parte de Deus. É uma certa distinção nisso, não vou entrar nesse assunto hoje. Deixa para um outro momento. Agora entenda que toda ação de pecado gera uma consequência. E eu afirmo aqui para você, e isso não torna Deus mau. De forma alguma. Porque entenda o que Deus está fazendo. Olha aqui. Vamos lá. Vamos fazer um Gênesis Apocalipse bem rapidinho, tá? Deus vai lá, constrói toda a terra, tudo perfeito, organiza todas as coisas, coloca o homem no jardim, o jardim perfeito, está tudo bonito, o homem só tinha que, para sobreviver, estender a mão, pegar o seu alimento, usufruir da presença de Deus. Não tinha nem esforço naquele negócio. É uma maravilha, né? Deve ser um negócio, acho que mais parecido com o paraíso, acho que é um resort. Né? Que o cara acorda a hora que quer, a comida está lá, você vai lá, come, vai para a beira da piscina, descansa, volta, está comida lá de novo, né? Quem já foi em resort sabe como é que é. É o negócio mais parecido que eu já vi na Terra com o paraíso, é o resort. O negócio é fora de sério. E Deus colocou uma regra. Se você comer desse fruto, certamente morrerás. Ok? Aí eu te pergunto, Deus foi mal em falar isso para Adão e Eva? Não, Deus foi bom. Por que Deus foi bom? Porque Deus falou, olha, de tudo que vocês têm, só tem uma coisa que pode lhes fazer mal. É isso aqui. Então não façam, é para o bem de vocês. Mas aí o que o homem decide fazer? Exatamente o que Deus pediu para não fazer. Aí ele vai lá, prova da fruta, o pecado entra no mundo e a gente está vivendo essa bagaça até hoje, né? Desculpa a palavra, mas é isso que está acontecendo. Aí vem todas as consequências do pecado que entrou no mundo. Isso não. A consequência revela o quanto eu sou mau. Então, meu irmão, se você está sofrendo consequência do pecado, não se revolte com Deus. Agradeça a Ele por isso, sabe por quê? Eu gosto muito do exemplo que o pastor Cote usa. Nesse sentido, ele fala assim, a consequência do pecado, a maldição que vem após a quebra das leis, ela é comparada à febre. A febre, ela não é o problema em si, ela é uma manifestação do problema. Normalmente a febre vem acompanhada de uma infecção. Então, a infecção é o problema, a infecção é o pecado. A febre é o quê? É um sintoma que aparece para alertar a pessoa de que ela está doente. Então, eu costumo dizer que até a consequência é o amor de Deus. Aí você vai dizer, agora o pastor está louco. É o amor de Deus, sabe por quê? Porque se Deus não aplicasse a sua lei sobre nós, a gente continuaria pecando, até não ter mais volta. Seria um caminho irreversível. A consequência nos gera um alerta de que nós estamos num caminho errado. Entende isso? A febre nos faz entender que o nosso corpo está doente, nós precisamos encontrar o problema. Quando você tem uma febre, imagina você com uma infecção na perna. Você não tem sintoma nenhum, não tem febre, teu corpo está ali, não manifestou nada. E aquela infecção vai crescendo. Quando você se dá conta, a tua perna está podre. Você vai ter que arrancar fora.
que você não viu que estava doente. Então até a consequência de Deus mostra o caráter do amor de Deus sobre nós. Entende isso? Olha aqui, Deus oferece o perdão e Deus oferece o conserto. Vamos ler mais um pouquinho de Bíblia para você entendendo isso um pouco mais, entendendo um pouco do temor de Deus, o temor a Deus. Malaquias, vai lá no livro de Malaquias. Mateus, volta um capítulo para trás. Malaquias capítulo 1, volta 4, melhor dizendo. Malaquias são 4. Versículo 17. E ele fala assim, ele está falando aqui para o povo, para os sacerdotes, para o povo que ia diante de Deus no altar, trazendo comida impura ao meu altar. E ainda assim indagam de que maneira te desonramos, quando de fato estáis declarando mediante vossa atitude que a mesa de Yahvé é sem importância e desprezível, quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis animais aleijados ou doentes, isso também não é errado? E essa parte eu acho maravilhosa, eu gosto muito desse final. Ele fala assim, ora, vai e apresenta-se ao vosso governador humano. Será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno Todo-Poderoso. Em resumo, o que estava acontecendo? O povo que ia diante de Deus fazer uma oferta de sacrifício teria que levar um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, macho, né, o melhor cordeiro. O que eles estavam fazendo? É para Deus? Vamos pegar aquele aleijado, que não serve para nada? Vamos levar aquele cordeiro cego que não tem valor comercial? Vamos oferecer ele? É falta de temor, é falta de distinção, é falta de reverência. Aí Deus olha para esse povo e fala assim, pega esse cordeiro tudo estropiado que você está me dando aí e leva para o teu governador, oferece de presente para ele, vê se ele vai te receber. Aí eu trago esse princípio para a nossa vida. Eu vou fazer um exemplo muito prático aqui. Acho que a maioria de vocês trabalha, seja autônomo, seja para alguém, não importa. Agora, se a tua vida espiritual, se da forma que você leva a tua vida espiritual, e eu me coloco junto aqui, fosse a mesma forma que você vivesse no seu trabalho, acho que muitos de nós já estariam na rua. Porque quando é para Deus, é a sobra, é se dar, quem sabe eu vou. Agora, quando é para o trabalho, eu tenho compromisso segunda a sexta, eu tenho horário para chegar, eu bato ponto, eu dou satisfação, eu não chego de qualquer jeito diante do meu chefe. Não, você não chega de qualquer jeito diante do seu chefe. Você não chega a hora que você quer, você não faz o que você quer, você respeita ele, você sabe que é importante, você sabe que você tem que respeitar, você tem que falar com jeito, você tem horário para chegar, você tem horário para sair, você tem que fazer relatório, não tem? Você tem que fazer bem seu trabalho, senão você vai ser mandado embora. Se fazer mal, ele vai te cobrar e você vai dizer, desculpa, eu vou melhorar. Não é assim que funciona? É ou não é? É assim. E com Deus, como é que é? Não é. É o pior cordeiro. É a sobra da sobra. É aquilo que ninguém quer, eu entrego. Então, comece a entender como é que está o nosso temor diante de Deus. Eu oro se der. Se der, eu oro. Se der, eu leio a Bíblia. Se não der, também tudo bem. Né? Se der, eu vou frequentar as coisas que a igreja oferece, que não é para a gente, não quer encher isso aqui. A gente está aqui trabalhando, se esforçando para levantar um povo fiel a Deus. Esse é o nosso desejo do coração. Porque se fosse só para mim, eu estaria em casa assistindo TV no ar-condicionado essa hora. Estou bem cansado hoje. Entende? Mas a nossa cabeça tem que mudar. Se a gente só pegasse o nosso hábito de vida, quem é casado aqui sabe, mulher é um ser sensível, né? Vocês sabem como é que é. Você tem que falar com jeito, não é? Você tem que saber ouvir, você tem que entender não o que ela está falando, o que ela está tentando falar, não é assim? Você tem que estar atento, você tem que prestar atenção. Não, porque a mulher não fala o que quer dizer, né? Ela fala em código, não é assim? A Angélica está se identificando lá. Você tem que parar, você tem que prestar atenção. Você tem que dedicar tempo. Você tem que ser cuidadoso, você tem que ser zeloso com a sua esposa com seus filhos. Você tem que dar atenção.
Entra de qualquer jeito na tua casa, passa por ela sem dar oi. Aí de noite, na hora que está na cama, vai começar a se encostar assim, você só vê ela virando de costas para você. Aí, o que aconteceu, amor? Aconteceu que você nem deu bola para sua mulher, você não deu um oi, você não perguntou se está bem, você não foi educado. Mas com Deus, entende? Então assim, você tem que tratar bem sua esposa, você tem que, no seu trabalho, ser zeloso. Agora, para Deus deve ser ainda mais. Se tem algo que eu preciso ser zeloso, é diante de Deus, é nas coisas do Senhor. De tudo que nós devemos buscar, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não dá mais para chegar diante de Deus oferecendo sacrifício impuro, sobra, porcaria, de qualquer jeito. Entenda assim, vou trazer um outro exemplo aqui, eu quero trazer bastante exemplo para você ter essa aplicação prática assim no teu entendimento, para criar, para construir isso na sua mente. Pensa comigo, você está no seu carro, andando na rua ali na avenida, voltando para casa agora, por exemplo, e de repente você vê que na avenida está tendo uma blitz da polícia. Vamos colocar que a força tática, que eles são mais barra pesada, né? Eles são mais legal. É a força tática que está lá. Aí eles estão parando os carros, né? Mas aí você está vindo, você vê que vai ser parado. Você sabe que teu documento está em dia, do seu carro, e espero que esteja, tá? Se não tiver errado, regularize. Você está com a tua carteira em dia, espero que esteja. Você está de cinto de segurança, né? Que o certo é usar. Isso aí é uma coisa que eu não me converti até hoje, eu tenho que me converter nessa área. Você está com o cinto de segurança. Você sabe que está tudo em ordem no teu carro. Você não está levando nada ilegal no seu carro, né? Está tudo bem, certo? Mas eu te pergunto, você não fica tranquilo vendo essa cena, você fica? Eu não sei você, não sei se é porque eu sou um pouco ansioso, preocupado demais, mas eu estou ali, eu começo a olhar para os lados, começo a procurar, será que tem uma coisa errada aqui? Será que eu fiz alguma coisa errada que eu não sei que eu fiz? Né? E eu fico um pouco temeroso, pensando, puxa, se ele parar e achar alguma coisa que eu nem sei que está errado aqui dentro? Temor reverente. Agora vamos pensar o outro lado. Você está com o documento vencido, você está sem carteira de motorista, o teu carro está com para-brisa trincado, você está sem cinto de segurança, você está com os pneus carecas, sem step, sem macaco, sem triângulo, e se brincadeira você está levando algo ilegal dentro do carro, o que você vai sentir? Rapaz, você começa a tremer tudo. Vamos exagerar, você está com uma arma ilegal dentro do carro. Menino, você vai no mínimo tomar uma taca da polícia. No mínimo. Começa a tremer já antes de qualquer coisa. Porque você sabe que você vai, assim, perdão a palavra, você vai se lascar. Aí você tem que ficar com medo. Então, esse é uma forma de entender o temor a Deus. Eu trago o exemplo aqui de Davi. Davi, quando ele relata num salmo, eu acho muito legal. Ele fala assim, Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Eu imagino que nesse momento Davi já tinha parado, orado, feito um autoexame da sua vida e chegado assim, Deus, olha, eu procurei aqui em mim, a minha vida está correta diante de Deus, eu estou com as coisas alinhadas, mas entende um coração que teme a Deus, ele fala, Deus, eu não achei, mas sonda o meu coração, e tu vê se há em mim algum caminho mau. É o cara que está com o carro tudo alinhado, está tudo certo, é parado pela blitz da força tática e vai passar por uma revista. Vai dar um pente fino no negócio. Entendeu o que eu estou falando? É temor diante de Deus. Porque a gente está mal habituado, viu? Fala bem claro aqui. A igreja brasileira está mal habituada. Do que, Fernando? A gente acha que pecado é só roubar, matar, trair. Que mais? Acho que é só isso. Fumar e beber. Então, se eu não fumo, não roubo, não bato na minha mulher, não estou traindo, rapaz, eu sou 10, estou bem com Deus. Pronto, converti. Não é só isso, meu irmão. Essas coisas, a partir do primeiro dia da nossa caminhada com Jesus, já deviam ter ficado para trás. E a partir dali começar uma nova vida. E Deus vai continuar tratando o nosso caráter até o último dia da nossa vida. Deus vai sempre nos
aperfeiçoando. Se você vai ler o Novo Testamento, você vai ver que Deus usa muito essa palavra, aperfeiçoamento, uma ação contínua. Nós somos aperfeiçoados. Santificação, processo contínuo. Porque hoje eu estou lidando com alguns conflitos na minha vida, eu sei das minhas áreas de fraqueza, de falha moral, eu conheço, eu sei onde é que eu não posso pisar um pouquinho para o lado, porque se eu pisar um pouquinho para o lado, a gente sabe as nossas áreas, todo mundo sabe. É por isso que a Bíblia fala assim, fuja da aparência do mal, porque naquilo que eu sei que eu sou tentado, que eu conheço a minha concupiscência, eu não posso flertar com esse negócio. Não se brinca com o pecado. Do pecado a gente foge. Fugir da aparência do mal. Resista ao diabo. Aí o crente pegou e inverteu as coisas. Eu estou fugindo do diabo e tentando resistir ao pecado. Está errado. Do pecado eu fujo. Com o diabo eu brigo. Mas esse brigar com o diabo não é ficar batendo boca com o diabo. Você não adianta você bater boca com o diabo. O diabo você briga se santificando. Aí você está se fortalecendo em autoridade para vencê-lo. É o que Jesus passa em Mateus capítulo 4, quando ele é tentado no deserto. O diabo vem, depois que Jesus tem fome, depois de 40 dias em jejum, o diabo aparece, a Bíblia fala, e ali Jesus teve fome. Aí o diabo aparece na hora da necessidade. O diabo ele sabe, ele é estratégico, ele sabe a hora de aparecer. Quando você está com a vida toda resolvida, está tudo bem, ele fica ali só na espreita, esperando uma brecha para que ele possa entrar e tragar. Quando Jesus sente fome, o diabo aparece. Aí ele começa a tentar, tenta uma vez, tenta duas vezes, 3, se eu não me engano, 4 vezes. Na quarta tentativa, o diabo vê que não consegue corromper Jesus, e a Bíblia fala que ele vai embora. Como é que Jesus venceu o diabo? Debatendo com ele, pregando para ele? Não aceitando as propostas de Satanás. Sabiamente, Jesus respondia com a palavra, mas não era uma questão de discussão teológica, era uma questão de escolha de atitude. Porque Jesus escolhia o caminho certo e falava, não, por isso que eu não vou fazer. Então não é um debate teológico, é um estilo de vida que você enfrenta Satanás. Amém? Entendeu essa parte? Ficou claro para você? Que bom. Então vamos melhorar nosso estilo de vida. Atos capítulo 3, versículo 10, após o Pentecostes, também segue dizendo, aqui após uma cura de um homem paralítico já há muitos anos, a Bíblia fala que reconheceu que era o paralítico que foi curado, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram o quê? Plenos de? Vamos lá, gente, ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Pegaram um homem que tinha, se eu não me engano, 40 anos de idade, que já estava há muitos anos paralítico ali, naquele lugar, esperando um milagre, e esse homem foi curado. Quando ele é curado, todos reconhecem que era esse homem. E o que acontece? O que é gerado no coração da igreja? Temor. Opa, eu não estou vivendo a minha vida meu bel prazer mais. Tem um Deus no céu. Tem um Deus acima de todas as coisas, que está vendo tudo e cuidando de tudo. Esse é um entendimento de temor. Atos também, já no capítulo 5, e aqui é um texto muito conhecido, Ananias e Safira. E o texto fala, que vocês sabem, né? Um pouco antes, Barnabé, que era da linhagem de Levi, e pela lei judaica, pela lei do Antigo Testamento, quem era da tribo de Levi não podia ter posses, ele deveria viver do sustento, viver no templo. Eram pessoas consagradas para o templo. Mas as coisas foram se perdendo ao longo do tempo. Quando Barnabé se converte a Jesus, ele conserta isso, ele vai lá, vende todo o campo, entrega isso aos pés dos apóstolos e fala, a partir de hoje vou viver uma vida consagrada a Deus. E Barnabé foi um grande discipulador na igreja. Barnabé foi um dos primeiros que discipulou Paulo, ele foi um cara extraordinário. Barnabé era aquele tipo de discipulador que dizia assim, qual que é o piorzinho que tem aqui? O fulano, dá ele aqui, eu vou cuidar dele. Quando depois lá na frente Paulo briga com Marcos e fala, manda esse cara embora, não quero mais esse cara.
que Barnabé faz? Não, me dá Marcos aqui, ninguém quer, eu vou cuidar desse cara. Aí lá na frente, Paulo manda uma carta, diz, me manda Marcos, esse cara é importante para o meu ministério, eu preciso dele. Acredito que ele foi muito tratado, muito trabalhado. Mas a questão é que a Bíblia fala aqui no versículo 3, capítulo 5, então indagou-lhe Pedro. Ananias, você sabe que Ananias vendeu o campo, reteu uma parte do campo, e foi lá entregar para os apóstolos. E Pedro indaga ele dizendo, Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno, mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu, e vendido não estaria todo o teu dinheiro em teu poder. Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. Essa passagem ela é muito usada para falar da questão financeira, e sim, ela serve para isso. Agora o princípio por trás daqui, meu irmão, é uma vida de temor a Deus. Porque Barnabé, ele é sincero diante de Deus. Barnabé, ele olha para a sua vida, que é um capítulo anterior, ele lembra da lei, ele lembra que ele não podia ter posses, ele vai lá e o que ele faz? Ele se conserta diante de Deus pela lei, ok? Ananias não, Ananias, ele nem tinha essa obrigação de fazer o que ele fez. Tanto que Pedro fala, cara, se você já era dono do campo, se você tivesse vendido e ficado com o dinheiro, não tinha problema, você faz o que você quiser, o negócio é teu. Agora você pegou, reteve uma parte para você e chegou diante de nós dizendo que está entregando tudo. Esse aqui é um estilo de vida dupla do cristão. Por quê? Por falta de temor. É o cara que no cotidiano vive uma vida absoluta, naquilo que é desconhecido aos nossos olhos, vive deliberadamente no pecado, sabe que está no pecado, sabe que está na fossa, mas quando chega na reunião, é o cara que aparentemente entrega tudo. Aí Deus está falando, cuidado, você pode morrer, não brinca com ele. A gente, assim, toma muito cuidado para falar sobre essas coisas, mas Deus, ele dá graça, ele dá misericórdia, mas tem momentos que Deus fala, chega, eu vou recolher você. Ai, Fernando, você está fazendo terrorismo. Não é terrorismo, é a Bíblia. Você acabou de ler aqui, você acabou de ver na palavra. Um cara que ficou brincando com Deus, ficou brincando com a igreja, zombando da cara dos irmãos. E Pedro, cara, Deus vai te recolher. E foi. Aí depois vem Safira, a esposa dele, mesma coisa. E a Bíblia fala que isso gerou o quê? Temor no povo. Eu espero, em nome de Jesus, que não precisa acontecer algo assim conosco para a gente começar a temer a Deus. Do meu coração eu falo isso, não espero que isso aconteça. Apesar de que tem uns que eu já estou preocupado. Falando sério. Tem uns que assim, Deus parece que está falando, cara, tem uns aí, Fernando, que tá no final já. Vamos lá. Pergunto para você. Ananias e Safira eram convertidos? Sim ou não? Sim. Eles estavam indo morar na comunidade dos crentes. Eles já tinham aceitado Jesus. Talvez eles estavam em Pentecostes, não sei, a Bíblia não fala especificamente, mas há uma grande possibilidade disso ter acontecido. Talvez eles viram as línguas descendo, talvez eles já estavam até lá na reunião de oração junto lá atrás, não sei, eu estou só supondo aqui, tá, gente? É só uma suposição. Mas de alguma forma ou outra é muito claro e evidente que sim, eles já eram convertidos a Cristo, certo? Sim, venderam parte, no caso, venderam tudo, mas entregaram parte para morar, viver ali, para entregar a sua vida a Deus, mas só queriam entregar uma parte. Eu pergunto mais, Deus amava Ananias e Safira, sim ou não? Sim, né? Óbvio que sim, não há dúvida que Deus amava, e eu vou ser ousado aqui em dizer algo para você, até o momento em que Ananias é fulminado, Deus continua amando ele. Você vai dizer, Fernando, você está doido hoje. Não estou doido.
porque quando Ananias é fulminado ali, ele morre diante dos homens, diante de Pedro, Deus não disse assim, agora você vai ver. Agora você vai ver quem que manda aqui. Não é isso que Deus está fazendo. Deus colocou um princípio, Deus mostrou um caminho, Deus botou um exemplo antes dele, Barnabé, de dizer, olha, tem um jeito certo de fazer as coisas, está aqui o modelo, está aqui o caminho. E o que Ananias decide fazer? Eu estou nem aí para isso, eu vou fazer do meu jeito. Então Deus não estava bravo com Ananias, Deus não estava, assim, não deixou de amar. A escolha de Ananias foi assim, até aqui eu tinha um caminho seguro. Deus disse, e até aqui, Ananias, até aqui você pode ir, até aqui eu guardo você. Até aqui eu tenho autoridade, porque a lei diz que até aqui eu guardo você, você é meu. Aí Ananias fez o quê? Pulou para o outro lado. Vou fazer do meu jeito. Aí a lei é aplicada, a justiça é aplicada. E ele morre. É assim que funciona. Se você for ver Deuteronômio 28, do Antigo Testamento, eu gosto muito desse texto, também pelos princípios ali. Por quê? Deus está falando assim, olha, eu tenho para vocês um caminho de bênção. Se vocês obedecerem diligentemente a minha palavra, seguir os meus mandamentos, meus estatutos, estas bênçãos virão sobre ti. Aí ele vai lá, as bênçãos. Aí um pouquinho para frente ele fala, mas se vocês não escolherem os meus caminhos, se vocês desobedecerem, se vocês não respeitarem os meus estatutos, os meus mandamentos, essas maldições te alcançarão. Aí ele começa as maldições. E eu sou muito curioso, uma vez eu parei e eu comecei a contar a quantidade de bênção. Aí depois eu vou lá e comecei a contar a quantidade de maldição e eu me assustei. Porque eu achei que era meio assim, 1 para 1, e não, tem mais maldição do que bênção. Bem mais, né? Não é pouco, é bastante. Isso não torna Deus mais mau. Não tem nada a ver com isso. Por que eu estou falando? Isso mostra o quanto nós somos maus. Porque antes de Deus falar que há um caminho de maldição, Ele está falando, tem um caminho de bênção. Tem um jeito certo, tem um lugar seguro. Aqui, meu filho, tá vendo esse lugar aqui? Cara, isso aqui é totalmente seguro. Isso aqui, tudo ao entorno é teu, tá? Você pode usufruir de todo esse negócio aqui, É só você seguir os meus mandamentos, os meus estatutos, respeitar a minha lei. Agora, do lado de fora, é a sua escolha. Deus continua sendo amor, Deus continua amando. Só que isso revela o nosso caráter. Isso desvenda o nosso caráter, como nós somos maus diante de Deus. Eu já vivi uma vida totalmente errada, né? Hoje eu estou digamos assim, eu estou lutando para não viver no pecado, né? Obviamente, mas eu já vivi largado, digamos assim, no pecado. E eu lembro que eu tinha uma visão totalmente errada de Deus, logo que eu me converti. Na minha visão era assim, eu achava que eu ia vivendo a minha vida, eu já crente, né? Eu vivendo a minha vida, seguindo o meu caminho, e Deus vinha atrás consertando as paradas. Eu achava que era assim, né? Por quê? Mimado, criança mimada. Criança mimada faz o quê? Faz todas as bagunças, quebra tudo, desorganiza, porque quem vem atrás, o pai e a mãe, vem arrumando tudo. Mas não chama a atenção dele. Até que um dia Deus me confrontou, falou, cara, não é assim que você caminha comigo. Se você quiser caminhar comigo, eu vou na frente mostrando um caminho e você me segue. Eu fico, sério, Deus? É assim que funciona. É o meu caminho. É do meu jeito. Eu vou trilhar o negócio. Eu não vou ficar consertando os teus erros. Você vai aprender a caminhar. Você vai aprender a se responsabilizar. Eu tenho aprendido isso muito com o Léo. Conversa bastante. Eu vinha com ele de Cuiabá, a gente foi levar o pastor Jefferson e a irmã Fabiana na volta. Eu estava relatando uma situação de injustiça que eu vivi. Eu vendi um negócio para uma pessoa e ela não quis pagar. Eu falo que ela não quis, porque tipo assim, vou só dar um exemplo. Vou dizer que a dívida era R$1.000, tá? Só um exemplo aqui. Aí chegou na hora de pagar, ele falou, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei, sério? Não tenho. Eu falei, beleza, você não tem nada para começar?
Não tenho. Eu falei, tá bom, me dá R$100 então. Não tenho. Eu falei, você não tem R$100? Não tenho. Cara, então vamos fazer assim, tem R$10? Não, eu não tenho. Cara, você não tem 10? Não, eu não tenho. Vamos fazer assim, eu parcelo para ti em 1000 parcelas de R$1 por mês. Pode ser? Aí ele falou, eu não vou te pagar. Realmente, ele não queria pagar R$1. Não queria pagar. É caloteiro mesmo, né? Aí eu... Caramba, mala, né? Aí eu, cheio da minha justiça própria, fui orar, né? Aí eu fui orar, eu falei, Deus, não está certo. Isso não foi justo. Deus, aí a minha oração foi errada, tá? Não faz isso, tá? Eu estou ensinando você a orar certo para essas situações. Eu falei, Deus, faz justiça. Né? Estava no meu direito. Beleza. Passado um tempo, por uma cristocinência, eu abri meu celular, entrei naquele negocinho do status do WhatsApp, sabe? Curiosando, estava matando tempo. E eu vi que ele tinha postado um negócio. E eu já estava cuidando. Eu falei, porque a hora que ele postar alguma coisa que ele tem, eu falei, você não tem dinheiro. Eu já queria brigar, né? Você não tem dinheiro, mas está comprando tal negócio, né? Mas não foi isso que ele postou. Ele postou uma foto de uma criança recém-nascida, na UTI, naquelas incubadorazinhas, sabe, de criança assim, bem pequenininho. E eu já tive um filho nessa situação, eu sei o que é isso. E ele pedindo oração, ele falou, pessoal, orem pelo meu filho, ele está na UTI, assim, está correndo risco de vida. Quando eu vi aquela cena, e eu li o que ele tinha escrito, o Espírito Santo me falou, você quer que eu continue? Aí eu entendi que Deus estava aplicando justiça na vida dele, ia tirar o filho dele. Gente, aquilo me quebrou de um jeito. Eu já tive um filho assim, eu já vi essa cena acontecer. Na hora eu larguei o celular e falei, Deus me perdoa, eu retiro essa oração, me perdoa, Deus, eu não tinha noção do nível da consequência que isso ia acontecer. Falei, não, Deus, não, o filho dele não. Está perdoada a dívida, não me deve mais nada. Falei, está liberado em nome de Jesus, mas salva essa criança. Comecei a orar pela criança, passados poucos dias ele postou que a criança tinha saído da UTI, está bem, está viva, glória a Deus. Não vou carregar essa culpa para a minha vida. Aí eu contando isso para o Léo, aí o Léo falou assim, Fer, você orou errado. Já vai acostumando que o Léo é assim, tá? Mas é amor, tá? Aí eu falei, como assim orei errado, Léo? Ele falou, sabe como é que eu oro quando acontece isso? Eu falei, não, me fala aí. Ele falou assim, eu oro assim, Deus, ama essa pessoa. Eu falei, como assim, Léo? Ele falou, cara, o amor de Deus é a melhor oração que a gente pode oferecer para alguém que nos fez mal. Aí ele foi explicando, ele falou, cara, porque, Fernando, pensa, Deus, ele quer salvar esse cara. Deus, ele não quer condenar. Porque se ele quisesse só condenar, não precisava nem Cristo ter vindo, né? Faz sentido para você? Deus quer salvar esse cara. Aí Deus vai entender a melhor forma de amar ele, mas esse amor é um amor que vai sim aplicar a consequência. Eu falei, cara, interessante esse negócio. Eu nunca tinha olhado por essa perspectiva. Eu falei, a partir de hoje eu vou mudar as minhas orações de justiça. Eu falei, Deus, aquele mala lá me fez assim, ama ele, Deus, vai lá, ama ele um pouquinho, que eu não estou conseguindo. Porque Deus vai amá-lo de verdade. E esse amor é um amor que vai trazer correção e salvação, se a pessoa entender isso. Está pegando o que eu falei? Deixa eu ver que hora aqui é. É cedo ainda. Não é nem 10 horas, né? Aleluia. Vamos fechar aqui? Deixa eu só achar aqui o texto que eu queria ler. Aqui. Malaquias 3, versículo 5. Diz assim, Malaquias 3, versículo 16. Se quiser abrir, pode abrir. Diz assim, então, aconteceu que aqueles que ainda temiam Yahvé, conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num livro todos os nomes do que amavam reverentemente a Deus. Se você ler Malaquias de 1 a 4, você vai ver esse termo usado várias vezes. Eu amei esse negócio. Ele fala assim, porque amavam reverentemente a Deus. Ele coloca a reverência após o amor. Achei isso maravilhoso para ter um entendimento do temor.
como memorial acerca dos que temiam Yahvé, honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia que prepararei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o quê? O meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Você quer ficar de pé, por favor? Vamos orar. Quando Deus está dizendo assim, olha, vai chegar um momento que talvez você não está com a vida legal, talvez você está ainda brincando com as coisas de Deus, você não entendeu que Deus é um Deus que sim, uma hora Ele vai aplicar uma justiça, um juízo, as consequências estão aí. Muitas vezes você está provando de uma graça, assim, que só Deus realmente pode ter por você e por mim, mas Ele está dizendo, não vai ser para sempre. Vai chegar um momento em que todos verão a diferença do justo e do maldoso, dos que servem e dos que não servem. E os que servem terão um reconhecimento, uma honra lá no céu. Não sei se só no céu, talvez aqui de alguma forma, mas isso é outro assunto, isso é escatologia. E eu não sei como é que é seu coração, eu não sei o que você deseja para essa vida, para a eternidade. Agora, uma coisa que eu tenho buscado é dizer, Deus, eu quero honrar o teu nome. Eu quero chegar no céu e dizer ó, Deus, ao menos eu tenho um cantinho ali, tá guardado, tá seguro. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Eu já errei muito na minha vida, já estou do meio para o fim, né? Daqui para frente, só Deus sabe. Eu não quero mais perder tempo, eu quero realmente me entregar. E eu quero orar com você sobre isso. Sabe, se quiser, feche seus olhos. Não é uma mensagem de terrorismo, não é isso, sabe? Porque se realmente isso não entrar no seu coração, se você não tiver uma escolha de vida, o máximo que vai acontecer é você ir para casa preocupado e quando você ligar o Netflix você já esqueceu tudo. Agora, se isso entrar no teu coração como uma verdade de vida, se você tomar uma decisão diante do Senhor, dizer, Deus, eu sei, tem áreas que, sei lá, eu ainda estou errando, eu ainda estou em oculto, tem coisas que eu sei que o Senhor está me falando há muito tempo e eu preciso começar. Então, aí, meu irmão, Deus vai agir na sua vida. Ainda temos um tempo de graça. Ainda temos o favor de Deus. Sabe, não resista ao Espírito Santo. Eu não estou falando aqui de uma teologia que ele é irresistível, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com deixar Ele agir na nossa vida. Tem a ver com dar espaço a Ele e à voz dEle. Porque olha, o Espírito Santo, Ele é tão carinhoso, Ele é tão cuidadoso, Ele tem um zelo por nós que você não tem noção. Se você der ouvidos a Ele, você vai ver e provar no seu dia a dia como Ele cuida de nós, como Ele tem zelo pela nossa vida, dos mais simples detalhes do nosso dia a dia. Ele está lá, nos orientando, nos cuidando, nos separando para Ele. Agora eu preciso dar ouvidos a Ele, eu tenho que parar de resisti-lo. Muitas vezes o nosso coração e o nosso ouvido já ficou endurecido, sabe por quê? Porque Deus está falando contigo há tanto tempo e você está negando a voz de Deus que você já não consegue mais reconhecer. E esse processo de volta muitas vezes é difícil. É necessário muito quebrantamento, muito arrependimento, muito jejum, para voltar a discernir a voz de Deus e voltar a viver segundo o seu caminho. Guarda isso. Existe um caminho. Jesus, quando vem, o que ele fala? Eu sou o caminho. Esse caminho é o lugar seguro. Jesus Cristo. Fora de Jesus e da sua vontade, nós não estamos seguros. Mas há um lugar seguro, que todos podem ter acesso. Amém? Eu quero... Coloca um louvor, por favor. Eu quero partilhar algo que aconteceu aqui durante a conferência. Nós estávamos num tempo de adoração pela manhã, eu não lembro que dia foi. E eu estava até, me retirei um pouco no canto. Aquele dia eu falei, Deus, eu quero só eu e você. Não... Quero desligar um pouquinho de tudo, né?
aquela adoração de entrega ali. E estava tão bom, estava tão gostoso. Mas de repente a coisa começou a ficar diferente. Começou a vir um temor no meu coração. É como se começasse a ficar um ambiente pesado, mas não um pesado ruim, é um peso de glória. E eu lembro que aquilo foi meio que me dobrando, meu corpo foi ficando assim, como que cansado, mas a adoração seguindo, fluindo, bom. Até que em determinado momento eu tenho uma visão de Jesus. Eu nunca tinha visto algo assim. Eu ainda... É difícil falar porque foi muito forte. Mas nessa visão o que eu via era Jesus. Eu vi Jesus, cara. Você não tem noção, eu vi Jesus. E ele estava sentado num trono. Ele era muito forte, muito forte. E uma grande luz, era muito forte, assim, ao ponto de quase ter dificuldade de definir ele. A tamanha a claridade ao seu entorno, aquilo que emanava dele. Eu não conseguia discernir bem o seu rosto, mas eu sabia que era Jesus. Era um trono de ouro, ele sentado ali, pujante, forte, na sua cabeça uma coroa de ouro. Mas uma coisa me chamava a atenção, ele tinha na sua mão direita um cetro, como um cajado de ouro. E aí quando eu vi aquilo foi me levando para o chão, e eu já caí no chão, já não tinha mais força de ficar de pé. E eu não via Deus, mas era como se eu soubesse que ele estava do lado de Jesus, mas eu não o via. E Deus dizia assim: ele logo vai se levantar. E eu entendi que naquele momento Deus estava dizendo, e eu quero trazer isso para a igreja, que Jesus ainda está sentado no seu trono, mas o cetro da justiça está na sua mão direita. E aí Deus falou: logo ele vai se levantar. E quando ele se levantar, ele vai vir aplicar justiça na terra. E o tempo da graça vai cessar. E tudo vai ser colocado no seu lugar. Um a um, cada um de nós, seremos julgados segundo as nossas obras. E aquilo me levou a um lugar, e eu lembro que eu me sentia assim como João Batista, quando vê Jesus no Apocalipse, aquelas revelações. Eu estava como morto. Eu lembro que eu tentava me mexer, eu não conseguia, tamanha glória de Deus. Eu fiquei ali alguns minutos no chão. Eu lembro que às vezes eu respirava, às vezes eu parava de respirar, eu já achei que até ia morrer. Eu falei: Deus vai me levar, minha esposa vai ficar, né? Eu só orei, dizia: Deus cuida dela, né? Amém. E eu fiquei ali com aquela cena, e aquilo me gerou um grande temor no coração. Eu sei que eu levantei dali, eu falei: Deus, eu não quero mais viver desse jeito, Pai. Eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a forma que eu vejo o Senhor. E isso não me gerou medo, sabe? Não estou com medo de Deus. Na verdade, há muito tempo a minha oração tem sido: Jesus, volta, eu quero que o Senhor volte. Sabe, a minha vida é maravilhosa, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho uma condição de vida muito boa. Minha vida é assim, tremenda, meu irmão. Eu amo sinceramente a minha vida, sabe? Gosto muito. Mas eu amo muito mais o que Deus tem. Sabe, quando eu oro isso, eu não oro por mim. Quando eu vejo os irmãos, pessoas vivendo injustiça, sofrendo injustiça, aqueles que não têm condição e as pessoas fazendo mal, é por esses que eu oro. Eu digo: Jesus, volta logo, vem logo, coloca tudo no seu lugar, sabe? Eu quero viver nesse tempo da plenitude de Deus, do seu reino, é isso que eu quero. Isso é um desejo do meu coração, e eu acho que está perto, viu? Eu acho que está muito perto o retorno de Jesus. Então, assim, ao sair daqui, ou aqui mesmo, é o que você que sabe o que você quer fazer, mas não espera mais, tá? Não espera mais. Não por medo, mas há uma grande glória diante de Deus, a gente poder estar junto de Deus, ter um nome reconhecido no céu, meu irmão. A eternidade toda. Vai trocar isso por qualquer coisa, vai trocar isso por um pouquinho de prazer, por orgulho, por coisas. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena ser como Ananias,
querer viver duas vidas diante de Deus. Não dá, não dá. E a nossa oração, Jesus, eu oro aqui, intercedo pela minha vida, pela minha casa, pela igreja, Jesus, para que esse temor cresça em nosso coração, Pai. Pai, nos leva a um entendimento sobre essa verdade, Jesus. Nos faça, Deus, viver de forma temerosa diante do Senhor, Pai. Nós queremos não só amá-lo, mas queremos viver um amor reverente a Ti, Pai. Nós não queremos mais olhar para Ti da mesma forma. Nós queremos olhar o Senhor pelo que o Senhor realmente é, Deus. Nós queremos conhecer o Teu caráter, Jesus. Todas as áreas do Teu caráter, Deus. E eu intercedo, Deus, para que esse Espírito venha sobre a igreja, Deus. Sobre a igreja de Cristo. Gerando temor do Senhor, Pai. Que haja um movimento muito grande nesses dias de temor a Deus, Pai. E que esse temor que vai aumentar, assim como em Atos ia aumentando, também os milagres iam aumentando. Nós queremos caminhar junto nisso, Pai, no nome de Jesus. Amém?